Bom dia para você, bom dia para sua família, sejam bem-vindos aqui na Rede Vida de Televisão, canal da família. E nós começamos agora Palavra do Cardeal. Palavra do Cardeal, nós nos encontramos com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo Scherer. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. E bom domingo. Bom domingo para o senhor, bom domingo. Né? Para vocês também, um bom domingo. E iniciando o mês de julho, mês de inverno. No passado era mês de férias. Hoje está tudo trocado. Não sei como é que anda isso. Talvez ainda tenha um pouco de férias também. Mas eu lembro quando eu era criança, quando a gente estava no seminário, mês de julho era muito esperado. Muito esperado. Eram as férias de inverno. Olha que interessante. E era muito bom. Mas mesmo sem férias, mês de julho é bom porque tem muitas comemorações. É verdade. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo. Comemoramos São Pedro e São Paulo. Na liturgia comemoramos. Já falamos semana passada que a gente, sobre São Pedro e São Paulo, a festa é transferida para o domingo seguinte. Isso acontece no Brasil, né, onde? Não, em outros países também. Sim, onde não é feriado também se transfere. Se transfere também. Então, sim, hoje na liturgia nós comemoramos São Pedro e São Paulo, porque no dia 29 de junho, que é dia de São Pedro e São Paulo no calendário, no Brasil não é feriado. Alguns outros países sim. E por isso a igreja transfere a comemoração litúrgica para o domingo seguinte. Portanto, hoje. O evangelho de hoje, a gente sempre começa trazendo o evangelho, Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19. Tu és Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. É a chamada confissão de Pedro. Confissão, não confissão dos pecados, mas confissão de fé. A profissão de fé de Pedro, quando Jesus pergunta aos apóstolos, quem dizem por aí que eu sou? O que andam dizendo de mim, em outras palavras? Naturalmente não é uma mera curiosidade. Jesus faz essa pergunta aos apóstolos e quer perceber se os apóstolos já compreenderam quem ele é. E os apóstolos vão apresentando o que dizem por aí. E interessante, o povo diz, ele é Elias que voltou, ele é um dos antigos profetas que voltou, ele é João Batista que ressuscitou. E Jesus não discute com essas interpretações. Ele simplesmente pergunta, mas para vocês, quem sou eu? E aqui está o ponto forte. Para vocês, quem sou eu? É o que Jesus nos pergunta também a nós. Para você, quem sou eu? Para nós, quem é Jesus? E aí cabe a nossa resposta. Que resposta nós damos? A resposta da nossa fé. Pedro deu a resposta bonita e inspirada. Tu és o Cristo de Deus, tu és o ungido de Deus. Interessante. Tu és o ungido de Deus. E Jesus responde, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o Pai do céu. Foi o Pai do céu que te revelou isto. Jesus confirma, em outras palavras. É verdade. Que isto é verdade. É uma forma diferente de dizer isso mesmo, Pedro. Você tem razão, é isso mesmo, né? Mas Jesus, então, também promete a ele a ser, digamos, o fundamento, o suporte da igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro, pedra, edificarei a minha igreja. E eu te darei as chaves do reino dos céus, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, é a promessa de Jesus a Pedro, de que Pedro será, digamos assim, aquele que vai ter a autoridade sobre a comunidade da igreja. A chave, o poder das chaves, simbolicamente significa autoridade. Dom Odilo, então hoje a gente celebra São Pedro e São Paulo, mas celebramos o Papa também. O que é o Papa na igreja também, né? Então, são várias explicações, né? Todas elas verdadeiras, mas precisam ser interpretadas corretamente. O Papa é o sumo pontífice. Sim, ele é o sumo pontífice, ele tem o pontificado enquanto sacerdote, né? Ele é o sumo sacerdote, né? Sumo sacerdote da igreja. Em nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote da igreja de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo deu em primeiro lugar a Pedro também o sumo sacerdócio.
vigário de Cristo é um Depois, título vigário de Cristo. Está certo, mas vamos entender. Ele, sim, Jesus disse, Pedro, eu te daria as chaves. Então, ele está em nome de Cristo. Vigário aquele que está em nome de, em lugar de. Né? Ele não é Cristo, ele está em lugar de Cristo diante da igreja, visivelmente em lugar de Cristo. Pedro é o sucessor de Pedro, digamos, o Papa está é sucessor de Pedro. Ele é o sucessor de Pedro. Ah, é verdade, sim, ele é o sucessor de Pedro. Porque Pedro foi o primeiro bispo de Roma e, portanto, todos os que são bispos de Roma são sucessores de Pedro e têm a autoridade de Pedro. Isso. E Papa é o bispo de Roma. Sim, é verdade também. Porque o bispo de Roma é que é o Papa. Né? Não o Papa é que é o bispo de Roma. O bispo de Roma é o Papa. É o Papa. Portanto, quando os cardeais se reúnem em conclave, eles se reúnem para escolher o bispo de Roma. De Roma. E, sendo o bispo de Roma, ele é o Papa. Ele é o Papa. Então, o Papa Francisco gosta de destacar isto, né? Desde o começo destacou isto. Que ele é um bispo como outros bispos. Ele é um bispo como os outros, só que ele é o bispo sucessor de Pedro. Né? Isso. E, portanto, ele tem a autoridade de Pedro também sobre os outros bispos. Né? E aquela autoridade que é própria de Pedro, que é confirmar os irmãos na fé, manter a igreja unida na fé, na caridade, na missão e zelar, enfim, pelo bem da igreja, da comunidade da igreja. Eu acho interessante a gente falar nesse dia do Papa também, o nosso amor ao Papa, o nosso respeito ao Papa, porque hoje nós estamos vivendo uns tempos assim em que, de repente, a gente tem um pouco, está faltando uma reverência, está até faltando um amor ao Papa. A gente vê até movimentos dentro da igreja, aliás, mais dentro da igreja, né? De repente, eu tenho um certo desrespeito ao que o Papa fala, né? É muito estranho isso, né? Tempos muito estranhos, em que há mesmo pessoas de dentro da Igreja Católica que não reconhecem o Papa. Que é muito triste. Isso é muito estranho. Isso a gente diria é cisma. Sim. Porque a Igreja Católica está com o Papa. Quem não está com o Papa... Não pode dizer que é católico. Bem, está com Cristo, mas não dá para estar com Cristo sem estar com o Papa também, né? E, portanto, é pensar de uma forma equivocada que a gente está na verdadeira igreja quando não está com o Papa, né? Na verdadeira igreja católica é com o Papa, né? E, bom, alguns então fazem ainda essa confusão, dizendo, não, mas tem dois papas. Não, não tem dois papas. Isso é bom o senhor falar. Tem um Papa só. Bento XVI não é mais Papa. Ele foi Papa, com todo o respeito e o bem que a gente quer a Bento XVI, mas ele, no momento, não é mais Papa. Alguns, então, chamam Papa emérito. Bem, pode dizer. Ele renunciou ao papado, ele renunciou a ser bispo de Roma. É como um bispo de uma outra diocese. Exatamente. Então, foi escolhido um outro bispo de Roma, legitimamente escolhido, e está pronto. Então, o Papa Bento XVI, ele não está mais exercendo a função de Papa, ele se colocou de lado e, portanto, é inútil você continuar a dizer, ele é meu Papa, né? Ou dizer, o Papa Francisco não me representa. O Papa Francisco não me representa mesmo. A função do Papa não é me representar, né? Representa Cristo, né? Ele representa Cristo, né? E ele representa a igreja no seu conjunto, isso sim. Mas são as confusões que andam por aí, né? Mas que pena, né? Então, olha, católicos, estamos com o Papa, né? A gente está com o Papa não por simpatia, não é por aí, é por motivo de fé. É questão de fé e por isso mesmo vamos ficar firmes, unidos com o Papa. Rezemos pelo Papa, quero ainda lembrar que hoje é dia do óbolo de São Pedro, que eu acho muito importante a gente trazer isso mais uma vez, lembrando que a nossa oferta hoje generosa para as obras, principalmente sociais, né, caritativas do Papa. Né? Sim. Hoje é dia do óbolo de São Pedro, então, por favor, hoje um gesto generoso na coleta, na missa. Quem não vai à igreja, dá um jeitinho de enviar o seu gesto concreto também de apoio, né, ao óbolo de São Pedro. Óbolo de São Pedro, óbolo significa doação. Doação, esmola se quiser, mas não é esmola, é doação, partilha, portanto. Óbolo de São Pedro por quê? Porque isto é referido ao Papa, para que com o fundo que se forma
com a doação que hoje se faz em todas as igrejas do mundo, Igreja Católica, se forma um fundo do óbolo de São Pedro. Daí o Papa vai ajudando aqui, vai ajudando lá, vai ajudando lá, né? Com isso, nós, católicos do mundo inteiro, ajudamos o Papa a fazer a caridade em nome de todos nós. E como tem necessidade. O Papa tem feito. O Papa tem ajudado até no Brasil em situações de grande necessidade durante a pandemia. Sim. Claro, as doações que o Papa manda não resolvem todo o problema, mas é um gesto, é um sinal, um gesto simbólico. Dom Odilo, então nos dê a bênção nesse dia de São Pedro e São Paulo. Celebremos então com alegria este dia em que na liturgia nós lembramos do Papa, São Pedro e São Paulo. A gente falou só de Pedro, mas a gente deveria falar mais de Paulo. Em todo caso, São Paulo vai junto com São Pedro. Os dois estão com o seu túmulo em Roma e os dois marcam justamente a vida da igreja desde os seus inícios como as duas colunas. Pedro mantém a igreja unida na fé e na caridade. Paulo leva a igreja para fora das suas fronteiras e mantém o diálogo com o mundo, com as culturas, a igreja missionária. Então rezemos hoje exatamente nessa intenção da igreja missionária que o Papa representa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.